Olá pessoal, tudo bem? Então hoje falaremos um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, o assunto que está dentro da disciplina de Ecologia, do curso de Meio Ambiente. É um assunto bem fácil, porque ele tem uma lógica bem interessante de se estudar, né? Eliminação, absorção, tudo isso com uma lógica bem interessante, tá bom? Então vamos fazer aqui um resumão, sem esquecer alguns detalhes, tá? Para que vocês futuramente não possam errar em nenhuma prova que vocês vão realizar futuramente, tá bom? Então eu vou sair um pouquinho aqui da câmera para não atrapalhar a leitura do slide, tá bom? Mas eu volto depois. Bom, então eu queria começar com uma frase do Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é justamente a ideia de ciclo que nós temos. O elemento químico ele vai realizar um percurso na natureza, seja dos seres vivos para a natureza ou da natureza para os seres vivos, né, e assim por diante, e vice-versa, né? Tá? O conceito desse ciclo é uma transferência de elementos químicos entre seres vivos e o ambiente, como eu já disse anteriormente, né? E nós iremos estudar 4 ciclos. Os 4 principais ciclos, tem mais, mas nesta aula eu vou abordar apenas 4, tá bom? Então, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. São os 4 principais ciclos, tá bom? Então, vamos começar pelo ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Então, esse ciclo hidrológico é uma troca contínua da água da atmosfera, do meio ambiente, tá, para os seres vivos e vice-versa. Tá? Então, há uma eliminação de água do ambiente e absorção pelos seres vivos, e também há a eliminação de água pelos seres vivos e absorção pelo meio ambiente. Tá bom? Então, esse ciclo ele tem uma influência direta nas condições climáticas do planeta. Qualquer interrupção nesses ciclos ocorrerá uma influência direta nas condições climáticas. Por quê, professor? Então eu vou mostrar para vocês o ciclo e aí vocês irão entender melhor, tá bom? Como é que ocorre essa transferência de água? Ela ocorre pela evaporação, né, dos corpos de água para a atmosfera. Os corpos de água, os rios, os lagos, os mares, tá? Eles evaporam e esse vapor de água vai para o ambiente. A evapotranspiração, que é o suor, né, dos seres vivos para a atmosfera. A precipitação, que é a chuva, né, da atmosfera para os corpos de água e solo. Claro que essa precipitação ela vai ser de diferentes formas, seja na água líquida, seja na água sólida. Tá? E o escoamento. Esse escoamento ele vai da superfície do solo para os corpos de água. Um rio, um lençol freático que migra, né, por cavernas e que vai desembocar num lago, por exemplo. Tá? E a infiltração, que é a formação de camadas profundas do solo. A infiltração da água em camadas profundas do solo, que são justamente os lençóis freáticos. Então, pessoal, esse é o movimento que a água faz na biosfera. Tá? Então, como vocês podem notar, é essa troca contínua entre meio ambiente e seres vivos. Então, nessas transferências de água, ocorre esse movimento da água dos seres vivos para o meio ambiente e vice-versa. Tranquilo? Então vamos passar aqui. Esse ciclo ele é dividido em 2 partes. O pequeno ciclo, quando o percurso da água só ocorre no ambiente, tá? E o grande ciclo, quando esse percurso de água passa pelos seres vivos do meio. Tá? Então, voltando aqui o slide, ó, nós podemos observar
que transferências são utilizadas e que participam os seres vivos? A evapotranspiração. Então, nessa evapotranspiração, nós temos uma participação direta dos seres vivos. Então, aqui nós temos o grande ciclo. E nesses outros aqui, esse, nós temos o pequeno ciclo, que só envolve o ambiente. Então vamos lá, fácil, né? Então aqui uma pequena figura para que vocês possam entender como ocorre o pequeno e o grande ciclo. Os animais aqui, os seres vivos, realizando o ciclo da água com a evaporação, tá? E respiração, a transpiração e respiração, eliminam a água para o ambiente. Tá? Então aqui faz parte do ciclo longo. E o ciclo curto, que é o pequeno ciclo, né? Onde participam onde não há participação dos seres vivos. Tranquilo? Então vamos lá. O ciclo do carbono. Então o carbono, todo mundo já sabe, ele é um componente indispensável na constituição de todos os seres vivos. Então, ser vivo tem carbono na sua constituição. Tá? Porque ele participa dos carboidratos, das proteínas, dos ácidos nucleicos, dos lipídios, enfim, de diversas substâncias que compõem um organismo. Tá? Antes disso, vocês estão estudando na parte de biologia a questão da fotossíntese. E lá na fotossíntese, nós vamos observar a fixação do carbono. Tá? Essa fixação do carbono, ela vai ser importante para a produção de substâncias da planta. Tá? Então, essa planta ela vai captar o CO2 na intenção de retirar o carbono do ambiente, retirar o carbono do CO2 e colocar em substâncias orgânicas. Então, isso chama-se fixação de carbono. Todo mundo já sabe, né, que no processo fotossintético, a planta absorve o CO2 e desse CO2 ela tira o carbono do CO2 e coloca nessas substâncias orgânicas, tá bom? E outros processos que envolvem o carbono, a respiração, já que eliminamos o CO2, né? Então, se eliminamos CO2, o C de carbono, então se eliminamos o carbono pela respiração, tá? Faz parte do ciclo. A combustão, que libera monóxido de carbono, por exemplo, tá? E na decomposição, também a liberação de carbono. Tranquilo? Então, aqui a figura está um pouco pequena, mas tem aqui um resumo de todo o ciclo. Né? Respiração na eliminação do CO2, na absorção do CO2 pela fotossíntese, tá? E também eliminação de CO2 pela respiração. Então a respiração ela vai aparecer nos animais, nos vegetais, tá? Na respiração, liberando CO2 para a atmosfera, tá? Na combustão, do monóxido de carbono e também dióxido de carbono, decomposição. Tranquilo? Então vamos lá. Fazer aqui um pequeno gráfico, uma pequena animação, para que vocês possam entender como funciona na prática. Então o CO2 atmosférico, tudo funciona através desse CO2 aqui. Então o CO2 atmosférico é absorvido, né, pela planta no processo fotossintético para a produção de matéria orgânica. Tá? Na respiração, esse CO2 é devolvido à atmosfera, né, através da liberação do dióxido de carbono. Tá? Na combustão também há a liberação de carbono e na decomposição, como eu já falei anteriormente. Professor, qual é a relação do efeito estufa e o CO2? Então,
Muito comum aí nas discussões sobre o meio ambiente, não é? A questão do acúmulo de dióxido de carbono, do gás carbônico na atmosfera. Ele aumenta a retenção de calor próximo à superfície terrestre, ocasionando as alterações climáticas. Então, quando você tem liberação de CO2 pela combustão, seja pela queima de combustíveis fósseis, ou outras queimas, ou outros tipos de combustão, você libera esse CO2 e ele funciona como um cobertor próximo à superfície terrestre. Então, esse solo aquecendo, você não tem as correntes de convecção, por exemplo, né? Você não consegue realizar essas funções, esses meios, esses processos que atuam justamente no clima do planeta. Tá bom? Então funciona dessa forma. Parte do raio solar, que deveria ser refletido, continua na atmosfera. Tá? Continua aqui na atmosfera, ocasionando o aumento da temperatura do planeta. Tá bom? Então, as atividades industriais, como eu já falei anteriormente, né, as queimadas, os vários tipos de combustão que temos, ocasionam um aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Tá bom? O efeito estufa, ele é um efeito natural. Certo? O que não é natural é o aumento do efeito. Certo? Não é natural você aumentar a capacidade que a Terra tem de reter calor. Tá bom? Então, normal não é isso. Então, vamos lá. O ciclo do oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio, muita gente pergunta qual é a importância do oxigênio. O oxigênio, gente, sem ele não consegue captar íons hidrogênios na respiração celular. Então, sem esse elemento, por isso que nós não sobrevivemos sem ele, né? É fatal para os seres aeróbicos, a questão de não ter a capacidade de transportar os íons hidrogênio, tá? Aceptor final de hidrogênio. Tá bom? Então aqui nós temos uma equação da respiração celular, tá? Com os 34 ATPs aqui, mais a molécula de água, onde nós temos aqui o oxigênio, certo? Absorvemos esse daqui para produzir isso daqui, juntamente com outras substâncias. Tá bom? Então, esse oxigênio, na fotossíntese, lembre-se que o carbono e o oxigênio eles têm uma afeição, uma afinidade com o processo fotossintético. Então, se você está estudando agora ciclos biogeoquímicos e depois vai estudar o processo fotossintético, vai ficar bem mais fácil para você. Tranquilo? Então, após essa aula, façam uma revisão sobre fotossíntese que vocês vão ver uma relação direta entre os ciclos desses dois elementos e a fotossíntese. Tá bom? Então, esse oxigênio aqui, o gás é produzido pela quebra da molécula de água, que é chamado fotólise. Então, a planta pega a molécula de água, quebra a molécula de água e vai formando o gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Os principais produtores de gás oxigênio são as algas. Tá? As plantas terrestres elas produzem o gás oxigênio, mas boa parte desse gás que elas produzem, elas absorvem. Tá bom? Então, as algas elas produzem muito mais oxigênio do que consomem. Elas sim são os pulmões, né, do planeta, são as algas. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Então aqui a fotólise que eu já disse, né? Tá? Então aqui uma animaçãozinha aqui para que vocês possam entender como é que funciona o ciclo. Então o O2 atmosférico é utilizado na respiração, tá? A planta ela produz
oxigênio a partir da quebra da molécula de glicose. Então, ó, na respiração, deixa eu voltar aqui. Ó, toda essa equação aqui ela vai gerar energia na forma de uma molécula de ATP, né? Nesse caso são 34 moléculas de ATP e moléculas de água. A fotossíntese ela pega a molécula de água e faz o caminho inverso e transforma em gás oxigênio, assim, certo? A respiração pega o O2, transforma em água. A fotossíntese pega a água e transforma em O2. Tá bom? Então está aqui um ciclo, pequeno ciclo, né? Um pequeno resumo que vocês possam entender um pouquinho, tá bom? Para terminar, o ciclo do nitrogênio. Então, qual a importância do nitrogênio para os seres vivos? Então, eles estão na constituição dos aminoácidos, que vão formar as proteínas, e de nucleotídeos, que são porções menores que formam os ácidos nucleicos. São pecinhas que formam o nosso DNA e o nosso RNA. Beleza? Então, algumas observações. O nitrogênio, o gás nitrogênio, ele é o gás mais abundante da atmosfera, né? Cerca de 78%. Muita gente acha que é o oxigênio e não é. Tá? Nós não respiramos esse gás. Nós não conseguimos respirar esse gás. Tá? Nós precisamos do nitrogênio de outras formas. Nós adquirimos de outras formas. Tá? Então, essas reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. Tá? As bactérias fixadoras de nitrogênio. Tá? Então, algumas etapas. Nós temos a bactéria do gênero Rhizobium, que pega esse N2, pega esse gás nitrogênio e fixa em outras substâncias, que contém também nitrogênio. A nitrosação, que pega as nitrossomonas, também bactérias, também transformam em substâncias que têm o nitrogênio presente, tá? E bactérias do gênero Nitrobacter, que também fazem essa transformação. Então, como vocês podem observar, existe uma bactéria que vai produzir um composto nitrogenado e esse composto nitrogenado é utilizado por outro organismo, no caso outra bactéria, para produzir outro composto nitrogenado. Esse composto nitrogenado será utilizado por uma terceira bactéria, tá, para produzir um terceiro componente nitrogenado. Tranquilo? E aqui, essa desnitrificação, que aí o gás nitrogênio retorna ao ambiente para recomeçar o ciclo. Show? Vamos lá. Então aqui ó, nós temos todo o processo resumido nessa figura. Tá bom? Todo esse processo de fixação é feito pelas plantas e por bactérias. Nas plantas é por conta de bactérias que ficam nas suas raízes, que vão assimilar esse elemento, vão ajudar na assimilação do gás nitrogênio e fornecer esse nitrogênio para a planta. Tá bom? Então, formação de nitratos, de amônia, de nitritos, tudo isso é matéria-prima para devolver o nitrogênio à atmosfera e depois retornar aos seres vivos. Tá bom? Então, professor, se eu não respiro o gás nitrogênio, como é que eu posso me alimentar? Como é que eu posso adquiri-lo? Através da alimentação. Então, como eu já falei, esse elemento ele vai ser fixado nas plantas a partir de bactérias presentes no solo e esse nitrogênio será assimilado pelas plantas e quando você se alimentar delas, principalmente leguminosas, tá? Feijão, por exemplo, você vai adquirir nitrogênio. Professor, se eu não quiser comer nitrogênio? Bom, o nitrogênio ele é um elemento essencial, como eu já disse, para a produção dos aminoácidos. E sem aminoácidos você não produz suas proteínas e sem proteínas você não sobrevive. Tá bom? Então você tem que ter uma fonte de nitrogênio importante, porque seu corpo não pode ficar sem ele.
Tranquilo? Então aqui aquela animaçãozinha que vocês já sabem, né? Começando aqui pelo nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio, o maior gás mais abundante na atmosfera, tá? Que é produzido a amônia, depois o nitrito, o nitrato. Esse nitrato, se ele estiver em água, ele é extremamente tóxico para os seres vivos, tá? Então ele precisa ser assimilado pelas plantas para ser novamente produzido, ser devolvido a partir do gás nitrogênio atmosférico. Tá bom? Então esse nitrato, volto a repetir, ele é tóxico, tá? E se ele chegar até aqui aos animais, pode causar intoxicação importante. Então muitos poços, né, estão contaminados com o nitrato, tá? Então existe uma tolerância pelas companhias de água, né, de nitrato. Se for muito nitrato, o poço é fechado. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui tem alguns conceitos importantes, tá? Que é a produção de amônia, que é a amonificação, tá? Processo de amonificação, produção de amônia. E os animais participam desse ciclo na excreção e na decomposição do nitrogênio para a transformação de um composto chamado amônia. Tá bom? Então aqui as leguminosas que eu disse, ó. Então nós temos aqui esses pequenos nódulos, né, onde existem nas leguminosas, que vão ajudar a planta a absorver o nitrogênio do solo. Tá bom? Então aqui é uma associação mutualística, né? Nós vimos agora as relações ecológicas, tá? Uma relação simbiótica entre bactérias e plantas, tá? Que ajudam a planta a absorver o nitrogênio. Sem essas bactérias presentes nas raízes, as plantas não teriam como absorver o nitrogênio. Tá? Então, quando você quer que o solo fique rico em nitrogênio, você planta essas leguminosas, certo? E aí o solo vai ficar enriquecido naturalmente com o nitrogênio, o que faz aquelas rotações de cultura. Então, uma época você planta feijão, então você enriquece o solo com nitrogênio. Colheu o feijão e agora eu quero colher milho. Então, o milho ele vai se beneficiar com o solo enriquecido com o nitrogênio que foi plantado no feijão. Então, terminou a plantação de milho, planta feijão de novo e assim por diante. Tá bom? Então, é um adubo natural. Tranquilo, pessoal? Então, era basicamente isso, né? Aqui nós temos alguns exemplos de rotação de culturas. Ó. Então, nesse local aqui você planta milho e nesse você planta feijão. Então, na safra seguinte, você bota o feijão aqui, nesse lado, e o milho nesse lado aqui, vai trocando. É uma rotação de culturas ou consorciação de culturas. Você vai trocando de lugar para que uma planta forneça elementos que a outra planta não consegue produzir. Tranquilo? Então era basicamente isso. Tá? Queria agradecer a vocês. Nós continuaremos com as aulas assíncronas dessa forma. Eu gravarei mais vídeos para que vocês possam, no conforto da casa de vocês, assistir a essas aulas, tá bom? Todo mundo com saúde, paz e felicidades. Um abraço.